meditando na palavra do Senhor, especificamente no livro do Apocalipse, capítulo 18. Hoje, então, quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias ali. E lemos o texto, Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Apocalipse, capítulo 18, verso 4. E também 2 Coríntios 6, 17. Apocalipse 18, 4. 2 Coríntios 6, 17. Diz assim a palavra do Senhor: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. 2 Coríntios 6, 17, então, vai dizer o seguinte: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Temos aqui então a palavra do Senhor dando uma orientação para os cristãos, para aqueles que conhecem e testemunham de Cristo Jesus, para que tomem uma determinada posição, para que tenham uma determinada postura diante do mundo no qual nós vivemos. Pelo menos é o que diz ali em 2 Coríntios capítulo 6, 17. Nós temos o livro de Apocalipse, ele trata de questões futuras. Ele trata de coisas que haverão de acontecer. Mas, como já temos falado, o desafio não é só de pensarmos em Apocalipse como alguma coisa para o futuro, mas também que nós possamos tomar princípios e lições para os nossos dias. Eu me esqueci, mas aquele irmão que trouxe a sua oferta e quiser colocar ali no ofertório, no gasofilácio, pode fazê-lo. Tá bom? Pode até ser durante a mensagem mesmo, não tem problema, eu não vou me incomodar, tá bom? Então, se você trouxe a sua oferta para louvor, a honra e glória do Senhor, faça isto, ok? Não perca esta bênção, tá bom? Então, de que maneira esse texto de Apocalipse pode ser útil para nós? É claro que é útil porque é a palavra do Senhor. Mas ele está num contexto do capítulo 18 e também do capítulo 17. Se os irmãos se lembrarem, nós falamos na semana passada sobre os flagelos, ou seja, aqueles flagelos que haveriam de ser intensos, e falamos que esses flagelos, ou talvez como está na sua versão, na sua Bíblia, as taças derramadas não representam, ou pelo menos parece, alguns teóricos, alguns teólogos têm concordado com isto, que não parece que diz respeito aos últimos 3 anos e meio, mas diz respeito ao final desses últimos 3 anos e meio. Porque nós temos os selos, nós temos as trombetas, e tudo isso já são juízos que o Senhor estaria lançando sobre a terra. Esses flagelos, então, seriam os últimos sinais, os últimos juízos de Deus sobre a terra, e esses juízos seriam mais intensos. Esses flagelos, ou as taças derramadas, seriam muito mais radicais do que as trombetas e os selos. Se vocês perceberem ali, quando vocês percebem a abertura dos selos e os cavaleiros, ainda são situações, são episódios que, de certa forma, você poderia explicar cientificamente. Mas quando se toca a trombeta, aí não tem mais como explicar aquilo. E os flagelos, então, são mais intensos ainda, são mais dolorosos. As dores que se trazem nesses flagelos aqui são mais contundentes do que tanto a trombeta quanto os selos. Então, no capítulo 17, nós já também falamos que o livro do Apocalipse ele não deve ser entendido como numa linha cronológica, mas ele vem falando de algumas coisas que vão acontecer nesses 7 anos, pelo menos entendemos que o Apocalipse se dá nesses 7 anos, que é a última semana de Daniel, que é a semana onde Deus estará julgando o povo de Israel, onde o Senhor estará trazendo o seu juízo para aquele povo rebelde.
né? E o capítulo 17 e 18, ele vai trazer ali um personagem interessante. Se nós lermos ali no Apocalipse 17, a descrição da grande meretriz. Então, se nós voltarmos a ler novamente o versículo 4 do capítulo 18, vai dizer ali: ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela. Talvez na sua versão pode estar também, retirai-vos do meio dela, pode ser. Mas está ali, retirai-vos dela, povo meu. Retirai-vos dela, povo meu. É interessante a palavra do Senhor, porque o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E se Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, a sua palavra também é. E nós vemos estas verdades aqui no Apocalipse, tratando de coisas futuras, de orientações que João está dando para as igrejas e para aqueles que estiverem presentes aqui. Essas orientações de quais são? Retirai-vos dela. É a mesma orientação que Paulo dá à igreja em Corinto, não é? Retirai-vos também, nós lemos ali, segundo aos Coríntios 6,17, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. A orientação é a mesma. Por que isso? Porque esse texto está num contexto onde uma personagem, e eu salientei aqui a palavra dela, retirai-vos dela. Dela quem? Quem é este ela? A quem João está se referindo, ou o Senhor Jesus Cristo está orientando-nos a sairmos dela? Dela quem? Já iniciamos o pensamento quando João fala ali no capítulo 17, a partir do versículo 1, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha assentada sobre muitas águas, com quem se prostituíam os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Irmãos, se nós formos ler todo o texto, nós vamos ver que há muitas coisas para nós pensarmos aqui, talvez historicamente falando, comportamentalmente falando, socialmente falando. Mas uma coisa fica clara, quando João está falando à igreja, ou seja, àqueles que estarão nessa última semana aqui, haverá um sistema, e este sistema é um sistema blasfemo, em primeiro lugar, porque no versículo 5, como nós lemos, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande mãe das meretrizes das abominações da terra. Esta característica deste último tempo é uma característica de blasfêmia, de afastamento da apostasia, como Paulo vai falar também aos Tessalonicenses e também no próprio livro de Timóteo, onde o afastamento da verdadeira doutrina, o afastamento da verdade será uma característica da sociedade humana. E o Senhor está dizendo, afastai-vos, separai-vos dela, ou seja, desta grande meretriz. Por que o Senhor trata este sistema, ou esta mulher, como João fala aqui no capítulo 17? É porque ela, se ela é meretriz, ou seja, ela é adúltera, é porque ela não pertence àquilo que ela está fazendo, não é o objetivo dela estar ali. Se o Senhor está chamando de adúltera ou meretriz, Ele está dizendo que ela pertencia ou deveria pertencer a Ele. E se ela não está fazendo, ou seja, aquilo que Ele determinou para ela fazer, logo ela está se comportando como uma adúltera. Ele está falando de quem? Da igreja. Pastor, então a igreja vai estar aqui? Não. Não, a igreja verdadeira já estará com Cristo nos céus. Mas um sistema religioso, porque o mundo não pertence ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo jamais chamaria um sistema que Ele nunca chamou, ou que nunca nomeou,
de meretriz? Se ele está falando isso, é porque esta entidade ou este sistema tem o nome de que está com Cristo. Tem a ideia de que ela pertence a Cristo, mas ela não pertence. Porque as suas ações, os seus pensamentos, os seus propósitos estão completamente destoados da própria vontade do Senhor. E isto é importante nós pensarmos, e por isso que eu trouxe esses 2 versículos, e tem mais um versículo que nós vamos ler ainda, porque esse sistema, no versículo 1, como nós lemos, percebam, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. O que são as muitas águas? Nós já falamos sobre isso, mas só para refrescar a memória, no versículo 15 você vai ter, falou-me ainda as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Percebam, nós temos aqui um sistema religioso que diz estar em Cristo, que diz ser a representante de Cristo aqui na terra, quando na verdade não é. O Senhor está dizendo, não, eu não tenho nada contigo, porque você quebrou os meus mandamentos, você quebrou a nossa aliança. E este sistema está sobre muitas águas, ou seja, sobre as nações. O que significa isso, irmãos? Que este sistema terá a aprovação da sociedade humana. O que nos cabe dizer, o que nos leva a dizer que tudo o que Deus faz nunca é aprovado em unanimidade pelas nações. Isso deveria nos preocupar quando nós ouvimos corinhos evangélicos que o mundo está cantando e se apresentando no Gugu, não é? E aquele cantor evangélico, olha que lindo, aquele cantor evangélico foi cantar no Gugu e todo mundo... Até onde isso aí realmente é do Senhor? Cristo, que é o próprio Senhor Jesus, Filho de Deus, que veio à terra, não foi aceito em unanimidade? Por que esses cantores, esses atores, essas pessoas famosas que dizem ser de Deus, ou seja, dizem ser evangélicos, estão tendo essa aprovação? Não nos dá, pelo menos, o direito de nós questionarmos isso? De dizermos se este sistema está sobre as muitas águas, ou seja, a sociedade humana está aplaudindo, não deveríamos nós pensar até onde Deus está ali? Até onde realmente eles estão levando o nome do Senhor, ou estão, de fato, só usando a Cristo para ganhar dinheiro, renome e status nessa sociedade? Não nos caberia pensar sobre isso? E pensar como que a nossa sociedade está caminhando dentro desse sistema, apenas usando o nome do Senhor? Não somente isso, mas no versículo 2, com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Ou seja, esse sistema religioso, ela tem aprovação não somente da multidão, da massa, mas tem também a aprovação dos reis, dos líderes políticos. Percebam, irmãos, isso é tão sério para nós, que nós deveríamos olhar para a nossa própria igreja, a nossa própria vida e dizer, Senhor, até onde eu estou em tudo isso? Como eu estou conduzindo, não somente para o futuro, não somente para o Apocalipse, não somente para aquele tempo onde Cristo vai voltar e nós não sabemos como será efetivamente, mas imagine que talvez você não tenha participado do arrebatamento, espero que não, que todos que estão aqui, um dia experimente o arrebatamento ou a transformação quando Cristo voltar. Mas se porventura você estiver, não seria um texto para você pensar e dizer assim, o que eu estou fazendo? Isso pensando em futuro, como está a minha vida? Aquela profecia que o Senhor Jesus Cristo falou em Apocalipse, quem sabe isso poderia fazer-te rememorar dos planos do Senhor Jesus Cristo. Mas mais importante do que isso, é pensar agora no presente. O que você está fazendo? A sua vida tem se caracterizado como alguém que realmente tem buscado ao Senhor, tem seguido a sua palavra, ou tem seguido simplesmente um sistema onde todo mundo é aplaudido, onde os líderes políticos estão dizendo amém para isso? Talvez eu poderia citar nomes de alguns movimentos aqui, mas não é o propósito. O propósito é fazer-nos pensar e refletir sobre tudo isso. Porque se isso vai acontecer no futuro, irmãos, preste atenção. É claro que o inimigo já está trabalhando para que estas coisas possam ser colocadas na nossa mente de forma tão aceitável
nós simplesmente vamos dizer assim: tudo bem, não tem problema. Todo mundo faz, eu faço também. Portanto, esse sistema religioso, que o Senhor está dizendo: eu não tenho nada com você. Você está dizendo que é minha esposa. Você está dizendo que tem alguma coisa comigo, mas eu não tenho. Você não tem. Você é uma meretriz, você é uma adúltera. Portanto, este sistema religioso também, no versículo 4, vai dizer ali: achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Mas uma característica desse sistema, qual seja? Riqueza. Ela tem prestígio entre as pessoas, entre a massa. Ela tem o favor dos líderes políticos e ela tem também riqueza. Ela tem dinheiro. Talvez na história da igreja nunca teve um desejo tão grande da igreja, ou seja, do evangelicalismo, de estar tão evidenciando-se no que diz respeito a conquistas financeiras. Nós temos isso, nós temos aquilo, nós temos este templo, nós temos aquela outra propriedade, nós temos condições, nós ajudamos, nós financiamos, nós enviamos dinheiro, enfim, talvez na história da igreja nunca teve tanta facilidade. Quando nós olhamos para os anos de 1700, a igreja de Filadélfia, que foi a igreja onde o Senhor abriu portas para grandes missões, e nós falamos nisso na escola dominical, mas a igreja, quando você olha a vida de Hudson Taylor, quando você olha a vida de Charles Spurgeon, quando você olha a vida de George Miller, era sempre com restrição, era sempre com dificuldades, mas foi ali que Deus trabalhou, foi ali realmente que Deus usou, porque a igreja é, na verdade, um sistema onde o Senhor Jesus quer ser mostrado. Nós acabamos de cantar: mas tua glória é o que queremos ver. É a glória dele que nós queremos ver. Agora, quando nós estamos estribados nas nossas condições, nos nossos próprios valores, quando estamos estribados nos nossos próprios proventos que temos e recebemos por conta da nossa sabedoria, condição, seja lá o que for, nós acabamos nos orgulhando e esquecemos da graça do Senhor. Esquecemos de dependermos exclusivamente dele. Quais não foram as vezes que você teve situações em que não tinha condições de você resolver aquele problema, mas o Senhor, de forma miraculosa, simplesmente resolveu. Seja financeiro, seja questão de saúde, seja questão emocional, eu não sei. Você simplesmente teve aquele conforto, mas é isto é a igreja. Este realmente é o processo pelo qual Deus quer trabalhar conosco, para fazer-nos depender dele, e tão somente dele. Tomar liberdade. Ontem o Sebastião estava dando um testemunho dele, e isso falou bastante comigo, quando ele disse que houve um tempo em que ele achava que ele precisava fazer, ele precisava ser, mas aí Deus, me perdoe se eu estou usando o teu testemunho aqui, tá? Mas ele entendeu que ele não podia. Ele entendeu que ele precisava de Deus. Ele tinha aquela ideia de que ele não conseguia fazer, por isso ele estava excluído. Mas quando ele entendeu que é a graça do Senhor que faz através de nós, e aí então ele compreendeu esse trabalho do Senhor nas nossas vidas. Quem dera todos nós compreendamos. Mas irmãos, preste atenção. Estamos vivendo numa época, num tempo, onde você é importante. Você pode. Você sabe. Você conhece. Se você não estiver aqui, o que vai ser do nosso louvor? Se você não estiver aqui, o que vai ser desta igreja? Se eu sair daqui, aí eu quero ver o que eles vão fazer. Vai fazer igual. Eu tenho uma frase que eu digo o seguinte: a igreja não precisa de ninguém, mas precisa de todos. Mas ao mesmo tempo não precisa de ninguém. Porque o que a igreja precisa é de Cristo. É Cristo que vai suprir as nossas necessidades. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso condutor. Nós estamos aqui tão somente porque Ele escolheu revelar o seu amor e misericórdia a cada um de nós. Se não for assim, nós nem estaríamos aqui. Estaríamos vivendo qualquer coisa lá no mundo, totalmente cegos e alheios a esta graça e a esta esperança. Se eu estou aqui, é porque Deus derramou a sua graça, irmãos, de forma
tão graciosa para eu poder estar aqui, nesta manhã, tendo esse privilégio, indigno que sou, mas de falar para você, nesta manhã. Mas o sistema que está trabalhando por fora é o sistema que diz: você é importante, você é especial. Irmãos, não é. Especial é Cristo, importante é Cristo. E não pense você, não pensemos nós, não pense eu no meu coração, que amanhã, ao sair pela manhã, para trabalhar, para estudar, para viver a minha vida lá na semana, eu não vou ser infectado de alguma forma de que eu sou importante. Porque no trabalho é assim que é, você precisa mostrar a produção, você precisa se impor, é assim que aquelas reuniões motivacionais vai dizer isso para você. Mas isso vai se contrapor com aquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Lá na escola, na sua sala de aula, junto aos seus colegas, esta é a conversa. Porque esse é o sistema. A grande meretriz, a grande cidade, no capítulo 18, versículo 10, há um outro viés, uma outra perspectiva, capítulo 18, versículo 10. E conservando-se de longe pelo meio do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Versículo 11. E sobre ela choram e planteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Versículo 16. Dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornado de ouro e de pedras preciosas e de pérolas. Versículo 23, então. Diz ali, verso 23, também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Aqui tem outro viés, no capítulo 17 você vai perceber de forma muito clara a grande meretriz, ou seja, aquele sistema religioso que diz estar em Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo está dizendo: não, eu não te conheço. Mas há um outro sistema que não é chamado de grande meretriz, mas de grande Babilônia. Portanto, nós temos dois sistemas aqui, o sistema religioso e um sistema político e econômico. Porque nós lemos aqui os teus mercadores, os comércios que eram feitos em você, em ti. Ou seja, nós temos um sistema, uma mentalidade religiosa, e nós temos efetivamente um centro político financeiro que está dominando toda a terra. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo: retirai-vos dela, sai dela. Portanto, ela, ou dela, representa esta grande meretriz, esse sistema religioso, do qual nós temos que atentar para pensar sobre nossa própria vida, onde estamos, como eu tenho efetivamente aplicado, vivido, praticado esta minha religião, a minha fé em Cristo Jesus, ou se de alguma forma eu já posso perceber nas minhas ações, nos meus pensamentos, esta mesma fusão, eu estou percebendo esta apreciação pelas coisas que estão acontecendo na minha própria mentalidade, na minha própria prática, de me achar importante, de achar melhor, de me achar insubstituível, vitaminado, absoluto, não é? Não, somente Cristo. A Ele toda a glória. Há, portanto, esta revelação de qual seja esse sistema que já está em voga nos nossos dias. Não é somente uma coisa para o futuro. Mas há também uma orientação, e esta orientação é: retirai-vos, sai. Lembra que nós falamos que a palavra do Senhor ela é perfeita? Porque ela é uma coisa tão atual, por mais que nós possamos pensar em Apocalipse, mas isso não é para nós, isso é para o futuro. Nós lemos em 2 Coríntios 6,17, quando o apóstolo Paulo está falando para a igreja: se retirai-vos, é para a igreja também, pensar exatamente nisto. Mas lá em Isaías capítulo 52, 11, é de lá que Paulo tira esse texto. Isaías 52, 11. Quando o povo de Israel ia para o exílio, ou seja, o exílio assírio,
ou babilônico, a palavra do Senhor está dizendo, capítulo 52, versículo 11, retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos vós, que levais os utensílios do Senhor. Ele está dizendo aqui o seguinte, quando o povo foi para a Babilônia, ou seja, qual for o exílio, a orientação ali é, quando vocês saírem, não levem nada de lá. Em Apocalipse, a grande Babilônia é esse sistema religioso que começou lá na Torre de Babel, que nós já falamos um pouco também. A adoração ao Deus Tamuz, a adoração ao sol, todas essas coisas que nós percebemos em determinadas orientações, em determinados segmentos religiosos, advêm, são oriundos da Babilônia. Poderíamos estudar um pouco sobre história nesse sentido, se você quiser, tiver esse interesse, pode pensar e pode estudar, você vai verificar que muitos segmentos religiosos têm, na verdade, a sua fonte, as suas práticas lá na Babilônia. Muitas cores, chapéus, símbolos, não provém da cristandade efetivamente, não provém dos ensinamentos cristãos, mas provém sim lá da Babilônia. Semiramis e Tamuz, Nimrod, quando decidiu se rebelar contra a palavra do Senhor, quando ele disse, espalhai-vos, enchei a terra, povoai a terra, e ele resolveu tão somente construir uma torre para ninguém se espalhar. Uma rebeldia direta à vontade do Senhor, à orientação do Senhor, Deus. E percebam que Isaías está falando para o povo lá no passado, porque o problema que vai acontecer no futuro, daqueles que testemunham de Cristo, é estar no meio de um sistema pagão, que é o mesmo problema que nós temos hoje, que é o mesmo problema que estava no passado, quando Isaías fala para o povo de Israel. Vocês percebem, irmãos, essa dificuldade que nós temos de muitas vezes manter uma postura, de muitas vezes olhar para nós e pensarmos e raciocinarmos se realmente o que estamos fazendo é o culto ao Senhor, é uma adoração exclusivamente a Ele. Quais não são as vezes que nós saímos de determinadas igrejas, simplesmente porque eu não gostei daquela palavra, não gostei da gravata do pastor, não estava combinando com a calça, então acho que não dá para continuar indo ali. Talvez o louvor. O que é isto? Senão, um desejo de eu ser satisfeito nas minhas vontades, nas minhas ideias, nos meus desejos. Portanto, esse sistema político, tratando de materialismo, não somente o sistema religioso, mas quando nós olhamos para a grande Babilônia, quando ela fala de materialismo, é o que nós temos hoje, é o que nós vemos hoje. Você vai mostrar quem você é pelo que você faz, ou pelo que você é, pelo que você tem. Humanismo, você é importante, já falamos sobre isso. Sistema político, ou seja, politicamente correto. O que eu quero dizer com isso? Não somente na questão religiosa, mas na vida social. Nós vamos sair amanhã e nós vamos aprender que você precisa ter. Alguém falou para mim, um eletricista que trabalhou aqui, disse, pastor, a coisa é muito séria. Se você chega num lugar para você fazer um orçamento, e a pessoa olha para o seu carro, vê que o seu carro está meio caído, é um carro só para carregar a escada, carregar a ferramenta, mas ele vê que o seu carro está meio caído, ele falou assim, isso é fato. Eu já percebi isso é fato nos meus anos aí de profissão. Se você chega com um carro ali, porque é um carro só para trabalho, mas aquilo vai influir. Agora, se você chega com um carro bom, um carro novinho, sem arranhão, opa, ele já te trata diferente. Porque o materialismo faz isso. Nós estamos olhando as pessoas por aquilo que elas têm, não efetivamente pelo que elas são. E não é isso que nós aprendemos no nosso dia a dia? Não é isso que nós vemos? E não somente isso, o humanismo, como nós já falamos, esta coisa de você ir, de você ter, de você poder fazer, de você ser.
como já falamos, mas o que eu talvez entendo ser o mais preocupante é o politicamente correto. Talvez nos nossos dias você não pode falar nada, você não pode criticar, você não pode ter a sua postura, porque se for, você não estará sendo politicamente correto. A grande questão, irmãos, é que todas estas coisas vão confrontar diretamente com a palavra do Senhor. Esse sistema político, esse sistema ideológico que está, não efetivamente religioso, mas esse sistema ideológico que está orientando nossas vidas, exclusivamente nossas famílias, está afetando a nossa vida cristã, porque ela confronta diretamente a própria palavra do Senhor. Ora, quando falamos de materialismo, o que a palavra do Senhor Jesus vai dizer para nós? Não junteis tesouros na terra, mas sim tesouros nos céus. Só que nós acordamos todos os dias aprendendo ou sendo forçados a buscar coisas materiais. Será que isso não vai afetar a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus? Estou dizendo que temos que virar hippies agora, né, e não temos nada? Não estou defendendo aqui o socialismo, claro que não é isso. Eu estou falando é o amor ao dinheiro, amor às coisas materiais. Quando essas coisas nos tomam, e se eu deixo de ter aquilo, então agora acabou a minha vida. E eu perco todo o prazer, e eu perco toda a minha fé se esvai. Por quê? Porque aquela coisa que eu tinha, agora eu não tenho mais, aquele bem que era meu, agora acabou. Olhando para Cristo, isto é a igreja, é olhar para Ele, e se pela graça dEle Ele quiser nos dar isto ou aquilo, Ele dará. Mas enquanto os nossos olhos estiverem no materialismo, porque é fácil nós falarmos, quando o seu carro está na garagem, quando a sua casa está ali, tão intocável, quando a sua conta bancária está lá, quando o seu trabalho está ali. Agora tira uma dessas coisas, o que vai acontecer? Mateus capítulo 18, ou 6:19, perdão, vai dizer, Mateus 6:19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Verso 20, então, vai dizer, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esse sistema mundial político está dizendo que o seu coração deve estar nos bens materiais. A palavra do Senhor vai dizer contrário a isso. Nós vamos ser confrontados constantemente com relação a isso. Temos também o humanismo, já falamos, esse desejo de ser maior, mas Gálatas 2:20 vai dizer exatamente o contrário. Pelo que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu que vivo. E a vida que agora vivo-a na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por amor de mim. Perceba que a palavra do Senhor, ela confronta diretamente este eu, este meu ser, de se evidenciar, de ser aclamado, de ser aplaudido. Mas esse sistema político está dizendo, não, isso já é passado. O Senhor está dizendo, retirai-vos do meio disso aí. Sai disto. E o politicamente correto? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Você vai pregar a palavra do Senhor com a sua vida. Eu vou pregar a palavra do Senhor com o meu testemunho, seja através dos meus lábios ou através da minha postura. E em alguns momentos, isto não será oportuno, irmãos. Em alguns momentos, isto não será bem-vindo. Em alguns momentos, a minha postura, a minha ideia, a minha fé vai incomodar aqueles que estão me vendo, estão me ouvindo. Porque hoje a ideia de você ser politicamente... E nós não temos medo, muitas vezes, de falar.
Nós não nos retraímos muitas vezes para não arrumarmos confusão, seja no trabalho, para não implicar numa demissão, para não implicar talvez numa separação, numa exclusão. Qual que é o termo que fala hoje aí? Nas redes sociais aí foi cancelado. Pelo menos de um cancelamento. Você não quer ser cancelado, o ser humano não quer. O ser humano quer estar, quer ser inserido. O ser humano quer ser abraçado. O ser humano não quer ser cancelado. Isso machuca. Isso dói. Pensa que ser professor é fácil? Pensa que ser professor de direita é fácil? Pensa que ser professor de direita cristão é fácil? Não é não. Muitas vezes já me senti cancelado, sim. Mas não tem problema não. A águia voa sozinha lá no céu. Eu fico bem sozinho, bem tranquilo. Sozinho no meu cantinho. Já estava conversando com um professor, defensor do socialismo. Não, porque eu sou evangélico. Falei, rapaz, evangélico, socialista, está pegando, hein? Mas vamos lá, o que você tem para me dizer? Aí 3 palavras, palavrão. 4 palavras, palavrão. Falei, rapaz, tá tudo bem contigo? Tu é evangélico mesmo? Mas está bem, ele é evangélico, socialista, fala palavrão todo o tempo. Falador, falante, o melhor professor. O professor Márcio está com... O pastor Márcio está com inveja. Não, não tem inveja não. Eu estou falando da luz da palavra do Senhor, o que é que nós temos hoje. Nós temos pessoas evangélicas que defendem um sistema que efetivamente até mesmo, posso dizer, antibíblico, não vou me debruçar nisso agora, mas, e com suas palavras, com o seu linguajar completamente degradante, mas este é o sistema. Agora, se eu for falar contra o palavrão, se eu for assumir uma ideia de direita, ou seja, onde você trabalha e recebe pelo que você trabalhou e está tudo certo, e mantém uma postura, cancelado. Mas vai seguir, se Deus assim me permitir. É assim que eu vou seguir, se Deus assim me der a sua graça. Porque eu não tenho problema de ser importunador, nem que seja somente com a minha postura, nem que seja somente com a minha presença. Eles vão ouvir. E se eles quiserem continuar no pecado e no erro, que continuem. Eu não estou preocupado com isso. Porque o meu objetivo é olhar para Cristo, autor e consumador da minha fé. A palavra do Senhor é muito importante para mim, porque ela não é somente um momento futuro, mas ela diz respeito ao problema da igreja hoje também, como nós lemos, sem querer ser pedante, mas repetindo isso, em 2 Coríntios 6,17, retirai-vos. Mas esse é um problema do ser humano, porque lá em Isaías, Paulo já falava para o seu povo, retirai-vos também do meio dela. Esse é um problema que nós temos, e nós precisamos olhar para isso, e entender que esse sistema que está narrado aqui, em Apocalipse 17 e Apocalipse 18, é um sistema que haverá de aparecer, e ele já está sendo trabalhado, para que você, tanto na sua mente, na sua ideia, na sua concepção religiosa, seja levado para longe daquilo que o Senhor estabeleceu, daquilo que glorifica ao Senhor. E no sistema político, no sistema social, da mesma forma. Agora a palavra do Senhor vai confrontar tudo isso. Vai dizer, retirai-vos do meio dela. Pastor, como é que a gente faz isso? Esta revelação, sabemos agora quem é ela, é esse grande sistema que estamos vivendo. Há uma orientação, ou seja, para nós nos retirarmos, e tudo isso milita no nosso coração, milita contra nós mesmos, contra nossos próprios desejos e prazeres, mas e agora? A grande questão, irmãos, é que há uma consolação maravilhosa nesse versículo. Ouvi outra voz do céu dizendo, capítulo 18, verso 4, retirai-vos dela quem? Retirai-vos dela quem? Povo meu. É o povo dele. Somente vai entender aquele que pertence a ele. Eu gosto de lembrar do versículo 28 do capítulo 8 de Romanos, que é muito falado, porque todas as coisas cooperam para o bem
E aí talvez a gente para por aí, né? Mas para o bem de quem? Aqueles que amam a Deus. Aqueles que não amam a Deus, não vai cooperar para o bem. Vai cooperar para a condenação e juízo. Porque todas as coisas que as pessoas estão vivendo, todas as bênçãos, todas as benfeitorias que Deus tem dado, a sua graça manifestada, e a pessoa ainda assim não consegue amar a Deus, tudo isso não vai servir para a bênção, não vai servir para o bem, vai servir para a condenação. Eu te dei tudo isso e você em nenhum momento dobrou os teus joelhos e me agradeceu. Por isso que Apocalipse existe. Por isso que essas 7 semanas, esta última semana, esses 7 anos existe. É um momento de juízo. Sabe por quê? Porque o Senhor está derramando a sua graça. Mas sabe quem vai perceber isso? Sabe quem vai perceber esse amor demonstrado a cada dia das nossas vidas? Daqui a pouco vamos estar reunidos, vamos nos alimentar. Sabe quem nos deu isso? O Senhor. Ele nos deu tudo isso. E vamos orar. Não somente com uma palavra que sai dos lábios, mas esperamos que realmente uma adoração que parta, que surja do próprio coração, em agradecimento ao nosso Deus pelo sustento que Ele nos dá dia a dia. Sabe por quê? Porque Deus tem o seu povo. Em Tito capítulo 2, versículo 14, ele diz que ele remiu para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Percebam, podia falar das boas obras, mas eu quero falar do exclusivamente seu. Nós pertencemos a Ele. E se pertencemos a Ele, Ele vai fazer tudo para que nós possamos retirarmos-nos deste meio. Ele vai te dar todas as condições. 1 de Pedro vai dizer, capítulo 2, versículo 10, porque vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você já tem essa fé. Você já manifestou essa fé em Cristo. Para dizer, sim, eu pertenço ao Senhor, não por mim mesmo. Retirai-vos do meio dela, povo meu. Você tem esta consciência, esta certeza e a viva esperança de que você já entregou sua vida a Cristo Jesus, você já confiou no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, para dizer-se, eu pertenço a Deus. Tem um hino no Voz de Melodia que diz, eu pertenço ao Rei, sou seu filho de amor, é isso? E um dia ele virá me buscar. Essas frases mostram a nossa esperança, de que aquilo que vai acontecer, ou a certeza de que Cristo virá e nos levará, não está baseado em mim, mas está baseado no que Cristo fez, e eu pertenço a Ele, porque por amor ao seu Filho Ele me alcançou, a sua misericórdia e graça chegou até mim. Sabe por quê? Porque eu pertenço a Ele. E mesmo que eu parta desta vida, eu estarei seguro em suas mãos. Portanto, mesmo nos nossos dias, irmãos, há uma revelação desse sistema que já está agindo em nossos dias, agindo em nossas mentes também. Sistema político, sistema religioso, mas há uma orientação dizendo, retrai-vos disso, porque tudo isso que nós estamos ouvindo, isso confronta diretamente com a palavra do Senhor, e não é só um problema futuro, é um problema presente, como também foi um problema passado na vida do ser humano, mas há esta consolação de que nós somos povo do Senhor. Se você ainda não é, se você ainda não tem essa certeza, hoje é o dia. Pode ser o momento em que você está reconhecendo que precisa de Cristo. Sabe por quê? Porque você não quer passar por aquilo. Percebam lá em Apocalipse, irmãos, capítulo 18, no versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu. Para quê? Para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Sejamos, no mínimo, inteligentes. Nenhuma profecia na palavra do Senhor até hoje deixou de ser cumprida. E se nenhuma profecia deixou de ser cumprida, porque essa haveria de deixar de ser.
Se você ainda não pertence ao Senhor, se você ainda não tem a certeza de que você pertence a Ele, se você não pode dizer que você está incluído neste povo meu, o que te faz pensar que você escapará desses flagelos? O que te faz pensar que Deus vai olhar para você? Não, você não é meu povo, mas tudo bem, eu vou ser benevolente com você. Não vai. Porque o Senhor está dizendo para o seu povo o que lhe falta. O que você espera? Para não ser cúmplices em seus pecados desse sistema mundial e para não participar desses flagelos. Versículo 5, porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Estávamos falando quarta-feira, e com isso vamos terminar, sobre a ação do Espírito Santo. Nós queremos começar um estudo sobre o Espírito Santo nas quartas-feiras. Que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. João 16, 13. Quando eu for, eu enviarei o Consolador, o Senhor Jesus Cristo vai dizer, e no versículo 13 ele vai dizer, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ou seja, o próprio Espírito Santo haverá de nos convencer desse sistema, e aonde nós estamos, e vai abrir os nossos olhos para a verdade. Opa, eu preciso mudar. Opa, eu estou precisando parar. Opa, eu estou precisando acertar algumas coisas da minha vida. Porque algumas ações e atitudes está me parecendo que eu estou mais no meio desse sistema religioso e político, desse sistema mundano, do que efetivamente dentro do próprio plano de Deus na minha vida. O Espírito Santo mesmo vai guiar. Mas, pastor, eu não entendo que eu estou assim tão distante. Então, talvez está lhe faltando Efésios, capítulo 1, versículo 13. Como eu disse, com isso nós vamos terminar. Quando o apóstolo Paulo diz à igreja dos Efésios, quando ele diz Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo só vai guiar aquele que foi selado com o Espírito Santo da promessa. E como é que eu faço então para ter esse Espírito Santo da promessa? Você já ouviu a palavra da verdade? O evangelho da salvação? Você já creu nele? Você já creu nesse evangelho? Se sim, amém. Se não, hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Creia nesse evangelho. Em nenhum momento a palavra do Senhor deixou de ser verdade. Por mais que muitos possam tomá-la como demorada ou tardia, mas as coisas, nós olhando para a sociedade, podemos perceber o cumprimento da palavra do Senhor em todo o tempo. Que o Senhor nos abençoe. E mais uma vez, se você ainda não tem a Cristo como Senhor da sua vida, hoje é o momento para você tomar essa decisão. E se você já tem a Cristo, digamos com toda certeza, eu quero me retirar desse sistema. Eu sei, amanhã nós temos que trabalhar, temos que sustentar a nossa família, como já temos falado, queremos crescer socialmente, profissionalmente, isso não é nenhum problema. Queremos adquirir bens, isso não tem problema nenhum. O problema é o quanto do meu coração está nisto. O quanto eu estou fazendo isso para provar que eu sou bom, para provar que eu posso. E estou seguindo esse sistema humanista de dizer que, olha, me aplaudam. Não. A Ele toda a glória. Ao Senhor Jesus Cristo toda a honra, porque Ele é o Cordeiro que venceu para levar-nos aos céus, para eternamente vivermos com Ele. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos orar nesse momento. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra mais uma vez. Oramos, ó Pai, pedindo que o Senhor esteja trabalhando em nossos corações, pelo ministério do Teu Santo Espírito, ensinando-nos, Senhor, todas as verdades, como o Senhor mesmo já tem prometido que o Teu Santo Espírito o faria. Nós já Te agradecemos por tantos livramentos, tantas orientações, sabedoria que temos recebido, mas sabemos que precisamos de mais. Sabemos, ó Deus, que somos fracos e pequenos e rogamos ao Senhor que em todo o tempo o Senhor nos conduza em vitória através da própria ação do Teu Santo Espírito, retirando-nos, ó Deus, desse sistema,
mundano, não porque sejamos bons, não porque sejamos melhores, mas porque a tua graça nos alcançou, e pela tua graça nós queremos manifestar esse amor que o Senhor manifestou mesmo a nós. Portanto, ensina-nos a viver nesse dia, o dia de amanhã, esta semana, para a tua honra e para a tua glória, esperando aquele dia que o Senhor Jesus Cristo haverá de retornar para levar consigo a sua igreja. E se alguém em nosso meio que ainda não tem tomado uma decisão ao teu lado, que possa fazê-lo nesta manhã. Nós oramos, ó Pai, pedimos e fazemos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Nosso culto está encerrado. Logo mais nós temos o nosso almoço aí. Esperamos ter um bom tempo de comunhão com todos.